Opa, duelistas, aqui é o Joey e no vídeo de hoje eu tô trazendo um tema que pouca gente já parou para pensar. Mas você já notou alguma carta de Yu-Gi-Oh! No anime que era muito forte e do nada o efeito dessa carta mudou, ela ficou mais fraca? Você já percebeu isso? Bem, nesse vídeo eu vou trazer algumas cartas que talvez você não tenha notado que tiveram seu efeito alterado para deixar essas cartas mais fracas ou para deixar com um efeito semelhante ao do TCG. Esses nerfs podem acontecer de um anime para o outro, por exemplo, uma carta que apareceu no Yu-Gi-Oh! Duel Monsters pode ser nerfada só lá no GX ou no 5DC. Também existem as cartas que foram nerfadas já no anime que elas apareceram, por exemplo, a carta que apareceu no Reino dos Duelistas e já foi nerfada na Batalha da Cidade. Então se você está curioso para saber quais cartas nerfadas são essas, já deixa logo o like no vídeo e se inscreve no canal se você for novo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que curte Yu-Gi-Oh! E se inscreve no canal se você for novo. Então é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então vamos começar o vídeo com a carta que Joey utilizou bastante durante o Reino dos Duelistas. Porém essa carta sumiu do baralho dele após essa saga, retornando apenas em Yu-Gi-Oh! GX no baralho do Chess. Bom, essa carta retornou em GX bem mais nerfada, com um efeito alterado e até sua arte também foi alterada. Essa carta que eu estou falando é o Copiador. Joey utilizou bastante essa carta nas finais do Reino dos Duelistas, já que essa carta é muito forte. Ela pode copiar qualquer carta que for utilizada pelo adversário, seja carta de armadilha ou seja carta de magia. E monstros ela pode copiar se você tiver uma marioneta em campo. Um exemplo de como essa carta era forte foi que Joey utilizou essa carta para copiar a polimerização de Yugi e criar o dragão caveira negro. Devido a isso, o copiador só foi retornar no baralho do Chess, o baralho que Chess utilizou contra seu irmão. Aquele baralho que só podia ter monstros com poucos pontos de ataque, como o copiador praticamente não tem pontos de ataque. Então devido a essas condições, o copiador é uma ótima carta para o Chess utilizar. Porém, em Yu-Gi-Oh! GX, o copiador teve sua arte alterada, ficando a mesma arte do TCG, e seu efeito também foi alterado, ficando o mesmo efeito do TCG. O efeito do copiador no TCG e no Yu-Gi-Oh! GX é o seguinte, ele pode copiar os pontos de ataque e defesa de um monstro do adversário no campo. Porém, é um efeito que foi muito nerfado, porque antes o copiador podia copiar qualquer tipo de carta que for utilizada pelo adversário, seja carta de armadilha, seja carta de magia, monstro com a condição de você ter uma marionete no campo. Então o copiador sofreu uma bela de uma nerfada, porque você sai de copiar qualquer coisa para só poder copiar pontos de ataque e defesa, é uma bela de uma nerfada. A próxima carta que também levou um nerf bem grande e que era bastante utilizada pelo Yugi é a multiplicação. E de forma semelhante ao copiador, o nerf dela só foi acontecer em Yu-Gi-Oh! GX. Para quem não se lembra, a multiplicação foi uma carta que o Yugi utilizava junto com o Karibo, fazendo o Karibo se multiplicar infinitas vezes. Sério, era uma verdadeira barreira de Karibos, tanto que nem o Dragão Supremo de Olhos Azuis conseguiu destruir essa barreira de Karibos, já que quando você destrói um Karibo ele se multiplica mais ainda. A carta Millennium Eyes do Pegasus também sofreu na mão da multiplicação e dos Karibos. Então devido a todo esse poder, essa carta teve que ser nerfada. Porque já imaginou você jogar uma carta, você praticamente ganhou o duelo, porque não vai ter como destruir essa barreira de Karibos. Eu não lembro de ninguém que conseguiu destruir essa barreira. Nem Pegasus, nem Kaiba conseguiram fazer isso. Então quando a multiplicação retornou lá no Yu-Gi-Oh! GX, no baralho roubado do Yugi, aquele baralho que o Dimitri utilizou contra o Jaden, essa carta teve seu efeito alterado para o do TCG, de forma semelhante à do copiador. Agora o efeito dela é o seguinte, você sacrifica um Karibo no seu campo e você pode invocar fichas Karibo até o número possível no campo. Ou seja, se você tiver o campo livre, você pode invocar 5 fichas. Se você tiver 2 monstros no campo, você pode invocar 3 fichas. Não é mais infinito, então você não pode criar cópias infinitas do Karibo e quando elas forem destruídas, criar mais cópias ainda. Então, o número de Karibos invocados pela multiplicação se tornou limitado ao número de zonas de monstros livre, o que podemos dizer que foi um nerf bem justo, já que invocar milhares de Karibos infinitamente era algo realmente muito forte. A próxima carta, igual às outras duas, era uma carta que era muito forte lá no Reino dos Duelistas de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, mas que foi nerfada no Yu-Gi-Oh! GX para ficar com um efeito semelhante ao do TCG. Essa carta é a chamada dos Assombrados, carta utilizada por Bons em seu duelo contra Joey. O efeito dessa carta no Reino dos Duelistas era de que toda vez que um monstro é destruído, ele é revivido como um zumbi. E isso é um efeito contínuo, fazendo sempre que o monstro for destruído, ele voltar como zumbi, e até o zumbi se for destruído, ele volta também. Ou seja, seus monstros nunca são destruídos, eles sempre voltam como zumbis. Por isso, quando Chess utilizou chamados assombrados em Yu-Gi-Oh! GX, a carta teve seu efeito alterado,
para ficar igual ao do TCG. Ou seja, agora o efeito dos chamados assombrados é o de que ele escolhe uma carta no cemitério, invoca no campo em posição de ataque, e se a carta dos chamados assombrados for destruída, o monstro também é destruído, e se o monstro for destruído, a carta dos chamados assombrados também é destruída. Podemos dizer que também é um nerf bem justo, já que você poder ficar revivendo seus monstros infinitamente como zumbis é algo que é muito forte, tornaria os baralhos de zumbi extremamente fortes e, nossa, ia ser uma mecânica muito forte. Agora vamos falar de uma carta armadilha que é muito forte, mas que antigamente no anime era mais forte ainda. Essa carta armadilha é a Força Espelho, carta extremamente forte tanto no TCG quanto no anime. Mas no reino dos duelistas ela era muito mais forte, já que no reino dos duelistas ela possuía o seguinte efeito. Ela podia redirecionar o ataque do monstro para todos os outros monstros do adversário. Ou seja, os monstros adversários não só eram destruídos, como também recebiam dano dos ataques. Foi assim que Yugi usou essa carta contra o Evil e quase zerou os pontos de vida dele. Ou seja, a Mirror Force funcionava de forma semelhante ao cilindro mágico e destruía monstros, já que meio que contava com uma batalha. Porém, diferente das outras cartas que eu falei anteriormente que o efeito foi alterado no Yu-Gi-Oh! GX, no caso da Mirror Force o efeito foi alterado no próprio Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Por isso no duelo final de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, o duelo entre Yugi e Aten, a Mirror Force já aparece com seu efeito tradicional, que todo mundo conhece do TCG. Que é o efeito de que quando o adversário ataca, todos os monstros dele em posição de ataque são destruídos. Então podemos dizer que o nerf que a Mirror Force sofreu não foi muito grande, já que basicamente ela só perdeu a capacidade de causar dano. Agora chegamos na principal carta desse vídeo e a última carta desse vídeo também. Basicamente essa foi a carta que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Essa carta é o Mago do Tempo. Para quem não se lembra, o Mago do Tempo foi uma carta utilizada por Joy, que é uma carta muito forte. Basicamente o Mago do Tempo no anime tem o poder de alterar o tempo, ele pode fazer as coisas ficarem mais velhas, ficarem mais fortes e mais fracas, dependendo do que acontece. Por exemplo, quando usado contra as arpias ficaram velhas e fracas. Quando usado junto do Dragon Bebê, o Dragon Bebê cresce e fica mais forte. E algo que pouca gente notou é que no primeiro duelo que Joy utilizou o Mago do Tempo, nesse duelo contra Mai, que ele usou para envelhecer as arpias, ele simplesmente invocou o Mago do Tempo e o Mago do Tempo ativou o efeito e deixou elas velhas e fracas. Mas já no próximo duelo dele contra Rex Raptor, para poder utilizar esse efeito do Mago do Tempo, o Joy teve que tirar na sorte. O Mago do Tempo precisou girar na roleta e caso caísse na máquina do tempo, o Joy poderia envelhecer o dragão negro de olhos vermelhos do Rex e fazer ele ficar muito mais fraco. Bom, esse nerf foi necessário de fazer, porque já imaginou o Mago do Tempo com um poder tão forte desse, se fosse tão fácil assim, só invocar ele e pronto, ele conseguisse envelhecer tudo, deixar tudo mais fraco, mais forte. Ou então fosse igual no TCG, que o efeito do Mago do Tempo no TCG é de destruir todas as cartas do adversário no campo. Já imaginou, só invocar o monstro e ele destruir tudo? Ia ser muito forte, por isso que tiveram que dar esse nerf no Mago do Tempo. Então basicamente esse nerf tornou o Mago do Tempo uma carta de sorte, já que se você tiver sorte e conseguir tirar a máquina do tempo, você vai conseguir destruir todas as cartas do adversário ou enfraquecer elas. Mas caso você tenha azar, o Mago do Tempo vai se autodestruir e destruir todos os seus monstros e ainda fazer você sofrer dano. Então é um efeito que se tornou bem arriscado, apesar de muito forte. Então duelistas, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você já conhecia algumas dessas cartas que foram nerfadas, deixe nos comentários. Eu trouxe só algumas, existem muito mais cartas que foram nerfadas. Então se você quiser uma parte 2 desse vídeo, deixe nos comentários também. Então é isso, muito obrigado pelo carinho de sempre. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, fui! Agradecimento especial aos membros do canal Raidene Gamer e Iago Felipe. Muito obrigado a todo mundo que está se tornando membro do canal. Isso está me ajudando demais, porque como vocês sabem, devido a todos aqueles problemas que eu tive com aqueles strikes injustos e todo aquele período que o canal ficou parado, eu estou tendo sérios problemas com a monetização. Então cada um de vocês que está se tornando membro do canal está ajudando demais. Muito obrigado mesmo.